sua Bíblia. E Efésios, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios. Quem achou Efésios, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Cadê o pessoal da mesa? Você consegue aumentar o grave do meu retorno só um pouquinho, por favor? Só um pouquinho. Querido, se você achou aí já, estenda suas mãos para cá, vamos orar só um pouquinho. Comece a abençoar minha casa, minha vida. Eu preciso da sua intercessão nessa noite. Isso aqui não é protocolo não, querido. É verdade, a gente crê no poder da oração. A gente acredita no poder da intercessão. A oração é a engrenagem que gira o mundo profético, que atrai a presença. Enquanto mais você ora, mais o Senhor movimenta as águas. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas nessa noite. Se faz tempo que você não ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Não se preocupe com quem está do seu lado, o Senhor vai trazer entendimento, mas existem coisas que precisam ser liberadas nessa noite. Espírito Santo, eu me submeto agora debaixo do teu senhorio. Espírito Santo, eu me submeto agora debaixo do teu governo. Espírito Santo, eu já sinto a tua presença aumentando a densidade aqui nessa noite. Espírito Santo, meu amigo, que nós, quanto igreja, Senhor Jesus, não eu, Senhor Deus, eu não faço nada sozinho, se não for o Senhor fazendo, e nós, enquanto igreja, não fazemos nada se o Senhor não nos guiar. Espírito Santo, nós enquanto igreja nos unimos ao teu clamor nessa noite. Há um clamor do Espírito. Nessa noite nós, como igreja, nós alinhamos a nossa expectativa, Espírito Santo, com a tua expectativa, e a mesma expectativa descrita em Apocalipse, que diz: o Espírito e a noiva dizem vem. A expectativa da nossa vida, Espírito Santo, nessa noite é clamar: vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então Jesus desce aqui, Senhor Jesus aparece aqui, Senhor Jesus não nos deixa sair daqui conformados com a mesmice, Senhor Jesus não nos deixa sair daqui, Pai, mornos, da mesma maneira que muitas vezes entramos na tua casa. Senhor Jesus, não nos permita sair daqui sem ser tocados por ti, sem tocarmos na tua orla. Senhor Jesus, nessa noite tem duas gerações nessa casa, a que precisa ser curada e a que precisa ser ressurreta. Então vem curar aquele que está enferma, Senhor, mas vem ressuscitar a geração que está aguardando a vida de Deus. Espírito, move as águas paradas, que haja fogo nos corações, que haja fogo nos corações, que haja o despertar da profecia, que haja o despertar profético, Espírito de Deus, nessa noite. Nós queremos tocar a tua glória, nós queremos ser tocados por ti, Senhor. Começa a despertar aqui, Senhor Jesus, e começa a despertar os ministérios parados, Senhor. Começa a despertar, Senhor Jesus Cristo, e move, Senhor Jesus, dentro daqueles que estavam, Pai, crendo que o ministério acabou. Começa a já levantar agora. Pai, essa é uma noite de encontro. Pai, é uma noite, ó Deus, em que essa casa vai ficar cheia do rio de Deus e da glória do Eterno. Não porque eu estou falando, Senhor, mas, ó Deus, porque eu sei que o Senhor marcou um encontro com essa casa, o Senhor marcou um encontro com essa geração. O Senhor tem algo para liberar em Nova Odessa, e a Conviva faz parte dos planos de Deus.
Xerechas. E Selecalarabia sugiricatromamas. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Declara, igreja. Soberano e Deixa o rio de Deus invadir você. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano e em poder, Ele virá. Recebe a glória a Jesus. E o governo que nós venhamos diminuir nessa noite, nele. Senhor, crescer, Senhor. Vejam, Ele traz Cresce, Senhor. consigo a sua recompensa. E Ele virá. E Ele virá. Soberano e em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando Aleluia, a minha, Senhor. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Efésios capítulo de número 1. Guia-nos, Senhor. Verso de número 3 vai dizer o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pula para o verso 15 agora. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita, à sua direita nas regiões celestiais. Somente até aqui. Queridos, o título da minha mensagem nessa noite, eu quero que você repita comigo. Eu vou contar até 3, você vai repetir comigo, mas o título da minha mensagem é: Aonde está o meu chamado? Será que você pode repetir isso? No 3, 1, 2, 3. Aonde está o meu chamado? Mais uma vez, a última vez. 1, 2, 3. Aonde está o meu chamado? Você sabe que eu sou um pastor muito jovem, eu pastorei uma igreja em Campinas, a gente ainda é uma igreja no lar, nós ainda nos reunimos numa garagem que deve dar mais ou menos metade desse púlpito, a nossa igreja. E 2/3 da minha igreja está aqui comigo hoje.
Mas eu tenho 9 anos de ministério pastoral. Eu tenho 34 anos, fui ungido pastor aos 25 anos. Pelo meu pai que está aqui, pastor também. E desde então, porque o meu chamado e a veia ministerial principal da minha vida de ensino, as pessoas elas procuram ter mesa comigo para perguntar algumas coisas. E via de regra, a 80% das vezes em que alguém pergunta algo para mim, ele sempre parte do mesmo princípio. E a conversa, as primeiras conversas, elas funcionam assim, elas falam assim: pastor, eu queria saber qual é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito da minha vida. Eu amo o Senhor Jesus, eu caminho com o Senhor Jesus, há um fogo dentro do meu coração, mas eu não sei qual é o propósito da minha vida. E por que as pessoas não sabem qual é o propósito da vida delas? Porque elas não compreenderam qual é a identidade que elas têm, não que elas carregam. Porque quando eu falo sobre carregar algo, eu falo sobre um peso. Mas quando eu falo sobre aquilo que você é como você nasceu. Então eu quero fazer uma pergunta aqui: quem nasceu de novo aqui? Quem passou pelas águas do batismo e morreu para a velha vida e nasceu para a velha vida, para a nova vida? Então quando você nasce de novo, uma nova identidade vem sobre a tua vida, vem sobre você. E essa nova identidade sobre a tua vida, ela não é estabelecida por um pastor, ela não é estabelecida por uma comunidade, ela não é estabelecida por uma placa de igreja, ela é estabelecida por aquele que te gerou. E você foi gerado, como você foi gerado naturalmente no ventre da sua mãe, que tinha água lá dentro. Espiritualmente você foi gerado no ventre de uma igreja, mas pelo Espírito de Deus. Assim como o segundo Adão, que é Cristo, também foi gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito de Deus. E se você é feitura de Cristo, então você também precisa ser gerado sobrenaturalmente como Ele. Porque Ele é o primeiro de uma nova geração, da qual Ele abriu caminho para que você pudesse nascer. Faz sentido? Está difícil de entender ou não? Então essa identidade que a gente carrega é onde está o nosso propósito. E a identidade que você carrega é de que você era uma criação, mas agora você é filho de Deus. Mas enquanto filho, você não deixou de ser servo. Enquanto servo, não deixou de ser amigo. Enquanto amigo, você não deixou de ser discípulo. E enquanto discípulo, não deixou de ser ovelha. Então toda essa identidade está acoplada, inserida dentro de você. Mas você precisa compreender que o seu propósito, ele não é específico, ele é universal. Porque o propósito dos filhos é um apenas: gerar mais filhos. Só isso. Pastor, então por que eu me sinto perdido? É porque você acha que propósito é cargo. Você acha que propósito é alguém determinar sobre a tua vida e direcionar você. O problema é que a gente acha que o nosso ministério e o nosso chamado é algo diferente, é algo igual ao propósito, e não é. O propósito é universal de todos os filhos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você precisa compreender que chamado é diferente de propósito. Chamado é a área pelo qual você irá executar a missão. Então ele chamou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para pastores e mestres, outro para os evangelistas. Aqui está o chamado, mas todos executando o seu chamado cumprem o mesmo propósito. Então naquilo que me falta, o outro me Por exemplo, está o Luciano aqui comigo.
evangelista, prega nas praças. E eu não sirvo para pregar nas praças, querido. Vai lá eu ensinar. Vamos lá, abre Efésios capítulo de número 1. Vamos entender o que diz vocação no grego, no hebraico. Não converte um. Mas aquilo que ele ganha, eu ensino, o apóstolo envia e multiplica. Está entendendo? Então você precisa entender que você tem um propósito universal, mas você tem um chamado específico. Só que para você compreender o seu chamado específico, a gente já tem que começar a entender aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui no verso de número 15. Ele vai dizer o seguinte, 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo, são dois espíritos. O de sabedoria e o de revelação. Mas presta atenção, ele vai dizer o seguinte, de sabedoria e de revelação, não é do pleno conhecimento de Deus, é no pleno conhecimento de Deus. Então uma coisa é você ter sabedoria daquilo que é o conhecimento de Deus. Então o conhecimento está aqui, e ter sabedoria do conhecimento é você ter sabedoria daquilo que está fora. É ter revelação daquilo que está fora. Mas ele fala, eu peço a Deus para que vocês tenham sabedoria e revelação no conhecimento. Não é algo que você visualiza, é algo que você entra, é algo que você está imergido, é algo que está tomando você por fora, a ponto de você não conseguir mais caminhar sem sentir isso, sem mudar sua perspectiva interna e externa do relacionamento com Deus. O problema é que a gente acha que o nosso chamado vai vir de uma manifestação exterior, quando na verdade vai vir de um lançar-se para dentro daquilo que o Senhor está manifestando na tua vida. Não cabe uma vida cristã morna. Não cabe. Tinha uma música que dizia assim, ó, eu até tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Por que não deu? Você viu como é que ele começa o verso o verso 15? O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. E ele fala, por isso também eu tendo ouvido a respeito da fé de vocês em Jesus Cristo e do amor que vocês têm para com os outros, não cesse de dar graças. Então o que ele está falando, pastor? Eu estou felizão, porque naquilo que se refere a ser igreja e comunidade, vocês estão bem. Qual que é o primeiro propósito? Fé em Cristo. Não cesse de dar graça porque vocês creem no Senhor. E também não cesso de dar graça porque vocês amam uns aos outros. Mas a minha oração é que vocês caiam para dentro da revelação daquilo que Deus tem separado para vocês. Não dá para ficar só crendo e se amando. A gente vai ter que entrar num nível mais profundo. A gente vai ter que entrar dentro de uma nova dimensão. E não é uma dimensão em só que Ele toma conta da gente por completo, mas depois que Ele nos enche, a gente se lança nele. Essa é a missão da igreja. Não existe propósito, não existe chamado, se não for aqui. Só que qual que é o problema? O problema é que quando você vai executar a obra para o Senhor, você mensura a execução daquilo que o Senhor está fazendo queimar no teu coração pelas habilidades que você tem ou que você desenvolveu ao longo do caminho. Então, a gente deixou de abrir jejum, nós deixamos de abrir oração e propósito, de cair para dentro de uma revelação do Senhor, e entramos dentro de métodos convencionais, trazidos pela sociedade, que são métodos que eu não tenho nada contra, mas não é para misturar as coisas.
A gente não pode trazer métodos humanos para cumprir o ID do Senhor. A gente precisa pegar o princípio espiritual para capacitar os homens para enviar. A origem é inversa. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, eu oro para que o Senhor abra os vossos olhos naturais. Não, os vossos olhos espirituais. Porque você não consegue ver o que o Senhor depositou em você até que Ele revele a você. Por isso que essa mensagem se chama Aonde está o meu chamado? Porque o seu chamado não está escondido na tua habilidade. O seu chamado não está escondido nas suas skills que você desenvolveu. Ele foi inserido pelo Eterno, escondido como ouro dentro de vasos de... Por que o Senhor esconde o ouro dentro do vaso de barro? Você entendeu essa analogia ou não entendeu? Eu vou explicar essa analogia. O homem é feito do quê? Do barro, não é do pó? Quando o Senhor Jesus foi formar o homem, quando a Trindade em Gênesis foi formar o homem, e se você comparar, presta atenção, vai beirar, se é que me permite beirar aqui a heresia, tá bom? A palavra de Deus diz como é que era o anjo caído, como é que ele era feito, de pedras preciosas, né? Ônix, safira, topázio, lembra-se disso? Então ele fez um anjo de pedras preciosas, e o anjo fez o quê? Caiu. Então o anjo, se você olhar, a matéria-prima daquilo que ele tinha era valioso. Mas quando o Senhor foi derrubar as teses falidas de Satanás, criando o homem, ele não forma o homem de ouro, nem de topázio, nem de safira, nem de esmeralda. Ele pega aquilo que é abundante na terra, que o vento sopra e levanta, que é o pó. Só quem teve numa construção sabe como o pó é ruim, querido. Como aquilo é tóxico. Quem tem rinite não cabe. Mas o Senhor pega a matéria-prima menos valiosa, aquilo que todo mundo pisa, e fala, eu vou formar um homem. Então ele é um vaso de barro, mas ao mesmo tempo eu vou pegar o Espírito de Deus, que é a coisa mais valorosa, e esconder dentro do vaso do barro. Sabe qual que é o problema da nossa geração? É que a gente passa a validar as pessoas pelo carro que ela tem, pelo tênis que ela usa, pelas skills que ela desenvolveu ao longo da vida. Só que você está comprando um vaso de porcelana que tem podridão escondido dentro dela, ao passo que tem um vasinho lá no canto. Ele é de barro, ninguém compraria ele numa expedição, ninguém daria um valor nele num leilão, mas dentro dele tem o ouro, dentro dele tem o Espírito, dentro dele tem unção, dentro dele tem algo valoroso. E sabe quem é esse vaso? É você. O Senhor escondeu preciosidades em você, e o valor não pode ser comprado, porque se você tirar o ouro, tem que quebrar o vaso. E só Ele pode quebrar o vaso para revelar o ouro e refazer de novo. É por isso que você passa a desvalorizar quem Deus está ungindo. É por isso que você passa a desprezar a quem Deus está escolhendo. Quando Samuel, eu já não vou mais pregar o que eu preparei. Quando Samuel foi ungir Davi,
Ele pegou Eliabe, que era o mais velho de guerra, e falou: vou depositar nele unção. Deus falou: não é esse, porque eu não vejo como o homem vê. Você vê o exterior, você está vendo alguém que anda com Saul, você está vendo alguém que guerreia com ele. Eu quero alguém que está no pasto, eu quero alguém que tem a harpa na mão e está cuidando das ovelhas que não são dele, são ovelhas do pai dele. Ele está morrendo por aquilo que não carrega o nome dele, não vai ficar de herança para ele, porque Eliabe vai pegar. Eu quero levantar aqueles que vão pastorear ovelhas que não são dele. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que estão sendo desprezadas pelos homens, mas nesse exato momento aqui nessa noite, o Senhor está movendo as águas paradas de dentro. O Senhor está ativando tesouros aí dentro. O Senhor está falando: o seu valor não está na tua conta bancária, o seu valor não está nessa situação. O seu valor está naquilo que eu depositei em você. Essa crise que você está enfrentando não revela o meu propósito. 1 Coríntios capítulo 26, capítulo 1, verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas, digo comigo, Deus escolheu os humildes e os desprezados para reduzir a nada o orgulho e aqueles que pensam ser alguma coisa. Numa geração que quer holofote, numa geração que todo mundo quer ensinar o que não recebeu de Deus, numa geração que está levantando orgulho, Deus está procurando os humildes, Deus está procurando os desprezados. Deus está falando: é você que eu vou usar para confundir e reduzir a nada os orgulhosos. O Senhor não trabalha com orgulhosos. Os olhos do Senhor estão à procura dos desprezados. Quando Deus vai gerar um profeta, Ele não pega um ventre que já gerou muito. Ele pega o ventre seco, desprezado e humilhado. Porque o que é precioso para o Senhor só é gerado debaixo de muita dor, choro, lágrimas. Você está chorando nessa noite, o Senhor está dizendo: eu estou gerando algo em você. Eu estou vendo você. Você está chorando nessa noite, é porque eu estou espremendo você. E eu estou espremendo você. Porque existe algo aí dentro que precisa tocar famílias. Existe algo aí dentro que precisa tocar uma geração. Existe algo aí dentro que precisa exalar. Quando você olha para a vida de Moisés, o maior vulto do Antigo Testamento, queria dar uma unção profética nessa noite. Eu sinto o Senhor tomando a casa aqui agora. Senhor, faz o que o Senhor quiser, Senhor. Eu não vou tomar conta dessa reunião. Faz o que o Senhor quiser agora.
Porque, Senhor, se eu tentar ministrar, eu vou estragar. Então ministra, Espírito Santo. Feche os olhos. Porque o Senhor vai falar agora. Vai continuar falando. Mas eu escutei uma oração agora. A oração que eu escutei era alguém dizendo: Senhor, eu sou uma terra seca. Senhor, o meu interior está seco e eu preciso do Senhor porque eu perdi a visão do propósito da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita água nesse lugar, mas você ainda está se sentindo seco. O Senhor está movendo muitas águas desde sempre aqui, mas você está se sentindo seco. O Senhor está invertendo as coisas agora. Ele vai te conduzir para lugares áridos, mas cheio de água por dentro, porque o Senhor vai te conduzir a ser um manancial no deserto. Por isso Ele está fazendo isso com você. Vem, Espírito de Deus, começa a manifestar o teu poder agora, Senhor. Tem tanta coisa para falar ainda, mas ministra o Senhor. Pai, eu não vou ser fiel ao meu estudo, eu vou ser fiel ao teu Espírito nessa noite. Faz o que o Senhor quiser. O Senhor está começando a levantar pessoas. Eu preciso só falar sobre Moisés. O Senhor me direcionou a falar. Quando Moisés nasceu, havia um decreto de morte sobre a vida dele. Havia um decreto de morte sobre aquela geração. Aquela geração ia morrer. Você precisa entender que quando Moisés nasceu, só ele sobreviveu da idade dele, porque de 2 anos para baixo ninguém sobreviveu. Quando Moisés fez 10 anos, só ele tinha 10 anos no Egito. Do povo hebreu, só ele. Quando Moisés fez 15 anos, do povo hebreu, só ele tinha 15 anos. Porque todos morreram. Então ele olhava para os egípcios e ele falava: a geração dos egípcios, todos têm a minha idade, mas eu estou sozinho. Na minha geração não tem ninguém igual a mim. Ninguém vai entender os meus processos, ninguém vai entender as minhas crises. Porque na minha faixa etária só eu consigo compreender, porque eu sou de um povo aliançado. Só que o que você não entendeu, que o que para Moisés era uma tragédia, para Deus era um propósito. Porque Deus pegou Moisés e durante 40 anos colocou ele dentro da casa que queria matar ele. Porque Deus faz essas coisas. Deus esconde você dentro do lugar que quer acabar com você. Você está pedindo para Deus te livrar daquele lugar. Deus está falando: eu estou te escondendo lá dentro. Com 40 anos acabou o tempo. Porque a escola de Deus é sempre no número 40. Moisés ficou 40 anos escondido dentro de uma casa opressora. Mas ele sabia que dentro dele havia uma indignação para ele libertar um povo. Quando ele sai daquele lugar, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Então ele mata o egípcio. Aquela morte faz ele fugir daquele ambiente. Porque decretos de morte, assim como há 40 anos atrás, estavam sobre a vida dele, se renovam. Porque todas as vezes que um propósito do Senhor se renova sobre as nossas vidas, os mesmos decretos da antiguidade começam a ser declarados de novo. Agora num nível maior. Mas por que no nível maior? Porque a sua unção é maior e você consegue suportar agora. Então Moisés foge para a terra de Midian e vai dizer que quando Moisés chega em Midian, ele entra na casa de um homem chamado Jetro. E diz a palavra que Jetro era sacerdote de Midian. Moisés se casa com a filha do sacerdote. Ele tem filhos com ela. E ele fica 40 anos na casa do sacerdote. Até que um dia ele estava trivialmente pastoreando ovelhas que não eram dele. Porque Êxodo capítulo 3 vai dizer
Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele viu uma sarça pegar fogo. Assim como Davi, Deus pega um homem que está pastoreando ovelhas que não são suas, que estão dispostos a morrer por aquilo que não carrega o nome dele. E aquela chama de dentro da sarça entra dentro de Moisés e envia Moisés. Ele fala: você vai libertar um povo. Você vai libertar um povo. Por quantos anos Moisés liberta o povo? Quantos anos ele passa no deserto? Então ele fica 40 anos dentro da casa de Faraó. Depois ele fica 40 anos dentro da casa de Jetro, para guiar o povo durante 40 anos. Pelo deserto? Não. Porque no deserto Deus manda ele construir uma tenda. E aquela tenda se transforma no tabernáculo e é chamada de a casa de Deus. Então Moisés fica 40 anos no Egito, na casa de Faraó. Depois mais 40 anos na casa do seu sogro, para guiar o povo durante 40 anos na casa de Deus. Sabe qual que é o problema da tua vida? É que você acha que os primeiros 40 anos da tua vida foram desperdiçados e jogados fora, porque você sabia que você ia ser libertador. Então você já queria estar no deserto guiando um povo, mas Deus estava treinando a você liderar pessoas dentro daquela casa que queria te matar. Só que Deus, Ele não lidera uma nação se não tiver um coração pastoral. Deus não lidera um povo que não tem um coração pastoral. Então Ele falou: olha, eu te ensinei os princípios de administração. Acabou esse ciclo. Moisés fala: estou pronto para o ministério. Ele mata? Não. Por quê? Aqui, na casa dos egípcios, ele aprendeu pela força do braço, sem Deus. Agora ele vai precisar estar dentro de uma casa sacerdotal para entender que não é por a força do braço, é pela força da palavra. Moisés não praticou nenhum milagre que não foi anunciando: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas eu quero que você entenda uma coisa, em Êxodo capítulo de número 4, naquele embate de Moisés, depois que ele já fez os sinais entre ele e Deus, ele pega o cajado, põe no chão, ele vira cobra, ele pega no chão de novo, vira cajado, ele põe a mão no peito, vira lepra, ele tira a mão do peito, põe de novo, é curado. Depois de sinais, ele fala para Deus: Deus, envia outro. Por quê? Porque eu sou gago. Como é que eu vou anunciar os teus decretos se eu sou gago? O que Moisés recebeu de Deus no alto do monte? A palavra. Então Deus escolheu um gago para pregar? Deus escolheu um gago para anunciar os decretos eternos? Você sabe por que Deus escolheu um gago para anunciar a palavra? Porque se Ele escolhe um eloquente, quando Ele fala para Faraó, Ele atribui o milagre ao seu dom. Ele atribui o sucesso à sua habilidade. Deus escondeu o chamado de Moisés na debilidade dele. Deus escondeu o chamado de Moisés na dor dele. Deus escondeu o chamado de Moisés no ambiente em que ele fala: passa para outro. Eu não quero. Eu não estou preparado. Tem muita gente falando isso nessa noite. Nessa área não, Senhor. Nessa área não, Senhor. Nessa área não, Senhor.
Deus me trouxe aqui para levantar você e falar: é nessa área sim, é nessa área sim, é na sua debilidade, é na sua fraqueza, é na sua humildade, é nas vezes em que você é desprezado, é nas vezes em que você acha que não vai dar certo, que Ele está falando: eu estou escondendo aquela preciosidade, eu estou depositando o Espírito aí, para que você não se vanglorie, para que você não ache que é você, para que durante 40 anos na casa de Deus, você só consiga atribuir: é a tua glória, foi o Senhor quem fez, foi Ele quem operou, eu era gago, não sabia falar, mas Ele me entregou a lei. Porque o Senhor está escondendo a sua debilidade na tua fraqueza. Você precisa compreender que você pode passar 80 anos rejeitando o que está queimando o teu coração. Você não vai morrer enquanto não cumprir. Você vai morrer com 120 anos, porque Ele vai te dar mais 40 anos até você despertar. Você acha que Deus não fez você dessa forma? Você acha que quando as mãos dele entraram e desenharam você no ventre da tua mãe, não era desta maneira que Ele estava fazendo? Você acha que quando Deus desenhou o teu futuro, Ele já não contava com a sua oração que você fez hoje, dizendo: eu não aguento mais? Você acha mesmo que Deus não conhece? Você acha mesmo que os olhos daquele que tudo vê não sondam a tua conta bancária? Você acha que Ele não está vendo o que está acontecendo no teu casamento? Você acha que Ele não viu o que aconteceu há 30 anos atrás naquele quarto escuro? É porque aonde você está vendo o tempo passar, Deus está vendo: é só mais uma forja, porque eu preciso desse processo para entregar autoridade, eu preciso desse processo para outorgar habilidade, eu preciso disso para formar o que eu quero que você seja. Mas você precisa fazer uma coisa, para a gente encerrar. Números 21. Verso de número 4. Meu tempo está acabando. Quem me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20. Brincadeira, pastor. Números 21, 4. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo, diga comigo, cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e lhe disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viver. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficando curado. O que matava o povo? O que estava matando eles? Cobra. Da minha esposa, se falar cobra, ela já arrepia. Se falar rato, então, pode ir. Você imagina que você está caminhando no meio do deserto e uma cobra te pica. O que você vai desenvolver para a cobra? Medo, repulsa.
O povo pecou contra o Senhor, e aquilo que era pecado virou morte. Mas a morte veio por meio do veneno de uma cobra que picava elas. Quando Moisés vai orar, Deus fala assim, levanta uma cobra. Porque quem for picado, vai olhar para a cobra e vai ser curado. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe onde está a cura daquilo que você nega? No confronto. Você vai ter que olhar para a cobra para ser curado. Você vai ter que encarar essa sua dor. Você vai ter que encarar esse seu medo. Você vai ter que olhar, você não vai conseguir ter autoridade sobre isso se você não romper com isso. Fica de pé para parecer que está acabando. Eu preciso que você entenda uma coisa. Deus escondeu o seu chamado na sua dor. Deus escondeu o seu chamado nessa situação. E assim como Moisés levantou a serpente de bronze, que foi um sinal de cura para aquilo que estava matando ele, o Senhor está levantando aqui baluartes da sua dor para você olhar para ela, porque a partir dela Deus vai manifestar a sua cura e o seu chamado vai estar lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto eu orava ao Senhor em casa, pela mensagem, o Senhor me dizia assim: Felipe, vai ser uma noite de cura para essa igreja. Vai ser uma noite de restauração, de quebra de paradigmas e de envio. Eu via muitas pessoas quebradas, não quebrantadas, são coisas diferentes. Eu via muitas pessoas quebradas, se quebrantando para serem restauradas. Eu via um mover sobrenatural do Espírito Santo, revelando a autoridade que Deus outorgou sobre a sua vida, e especificamente sobre o seu ministério. Eu não sei o que Deus tem aqui, mas enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me falou uma coisa, pastor Rafael. Deus me disse o seguinte: eu estou te enviando para um lugar que não expandiu-se apenas geograficamente. Pastor Rafael, Deus me disse algo muito claro que eu preciso te comunicar. Ele disse: fala para o pastor Rafael que ao mesmo deserto só é uma tenda maior. Existem pessoas que elas vão caminhar para o deserto, e quando Deus dá uma tenda maior, elas se perdem e a presença vai embora. Mas o Senhor disse: fala para o pastor Rafael que a tenda permanece a mesma, a unção permanece a mesma, e eu estou expandindo aquele povo. E não é uma expansão, deixa eu te falar, não é uma expansão só numerosa, porque o Senhor já tem dado isso a vocês, mas é uma expansão interna. O Senhor está expandindo pessoas, porque para comportar esse ambiente, ministérios novos terão que nascer, ministérios novos terão que ser movimentados. Pessoas que estavam em crise precisaram entrar numa crise mais profunda para o Senhor catapultar elas. Pessoas que estavam parando, estavam pensando em desistir, o Senhor está impulsionando ainda mais. Eu vejo o Espírito Santo depositando unção em muitas pessoas essa noite. Deixa eu me corrigir. Eu vejo o Espírito Santo ativando a unção que já está aí. Efésios capítulo de número 1, ele vai dizer, como nós vimos ali no verso de número 3, porque o Senhor Jesus já liberou bênçãos espirituais das regiões celestiais. Não vai ter que ser liberado, já está liberado, só precisa ser ativado, só precisa ser liberado para vocês tomar posse. Não é como você pega o Wi-Fi, não, querido. Aquilo que o Senhor está fazendo não é uma senha de Wi-Fi, não é isso. Aquilo que Deus está fazendo exige um processo interior, de expansões interior.
por isso dói, por isso machuca. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando vai se extrair o azeite do óleo da unção, aquela azeitona, ela é espremida, sai o óleo da unção, mas ela mesma não usa para ela mesma. Aquela azeitona não faz usufruto daquilo que foi exprimido. Sabe por quê? Porque você está sendo exprimido para o coletivo. Deus está pressionando pessoas individuais para que exale uma unção coletiva. Deus está destruindo homens e mulheres orgulhosos e levantando os humildes para tocar uma geração. Por isso eu quero poder orar com você.